livro de Samuel, versículo 11, depois o 22, está escrito assim: E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Versículo 21. Mas chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa por causa de seu sogro e de seu marido. Amém. Por favor, se assenta. Puder me dar um pouquinho mais aqui de som, para que eu tenha uma audição um pouco melhor aqui da minha voz. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de fazer uma leitura é um momento emblemático. Difícil pregar sobre isto aqui. Eu confesso que eu queria trazer uma outra mensagem, porque a primeira vez nós chegamos aqui de forma amistosa. O pregador itinerante traz o seu cartão de visita. E eu conversando com o senhor ainda à tarde, o senhor tratou comigo através dessa palavra. Porque o profeta também é tratado por Deus. Eu sou apenas um interlocutor, alguém que vem trazer para vocês uma mensagem do Senhor. Mas antes, o Senhor trata-me, prepara-me, para antes eu estar aqui na frente para poder projetar a mensagem. E esses registros aqui, tanto do primeiro como do segundo livro de Samuel, foi composto por Davi, Natã, Gate, em torno de 1204 a 1035 a.C. As informações desses livros, são 2 livros, primeiro e segundo, retrata a história de Eli. Ele era um sacerdote da casa do Senhor. Também Samuel como juiz. Samuel vai ser ali o último juiz que vai julgar Israel. A apostasia do povo, as guerras, houve também a mudança de um governo. E toda mudança de governo vem as suas problemáticas, vem as suas discussões, as discordâncias. E esse texto nos retrata que, através da troca do governo teocrático, Deus, crático, povo, para uma monarquia. A monarquia foi escolhida pelo homem. O homem exigiu que tivesse alguém sentado sobre um trono terrestre para governar a nação. Houve também a história de Davi, o reinado de Saul. Então, muitas informações tem aqui. E eu fiz aqui um pequeno rascunho, isso é costume meu, desde quando eu comecei a pregar há 20 anos atrás. E o primeiro versículo que eu li, isso me assustou, trouxe um temor para o meu coração. No capítulo 2, no versículo 12 do primeiro livro de Samuel, era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eu fui buscar a raiz da palavra Belial e eu me assustei. Belial é inimigo de Deus, é aquele que é contra Deus. Os filhos de Eli eram inimigos de Deus. Os filhos de Eli representam uma geração que não tinha amizade com Deus, não tinha comunhão com Deus. E através disso sobreveio um temor ao meu coração. Eu disse: como pode uma geração, filho de sacerdote, não ter comunhão com Deus? Ao contrário, ter inimizade com Deus. E há um agravo conduto aqui, que o Senhor procurava apenas uma ocasião para poder matá-los. O Senhor procurava uma ocasião para poder matá-los. Porque tudo quanto ele fazia era mal, era ruim aos olhos do Senhor. Observe o texto, que há uma resposta de Deus. Enquanto uma geração despreza, é inimigo de Deus, não se atenta para as coisas do Senhor, há um desdobramento de Deus aqui. Porque no capítulo 2, versículo 26, a Bíblia diz que um jovem, por nome Samuel, crescia. Ele estava crescendo em meio ao caos,
Ele estava crescendo em meio a uma frieza espiritual, uma decadência moral, ética. Havia um momento apreensivo, porque a mãe de Samuel era a mulher que Deus havia cerrado a sua madre. Ana não era estéril. Foi Deus que quis fechar a madre dela. A Bíblia diz que o Senhor fechou. E quando o Senhor fecha, ninguém abre. E quando o Senhor abre, ninguém tem o poder de fechar. Então, se Deus, por motivo dele, próprio dele, e não cabe a nós interrogarmos a Deus, não cabe a nós questionarmos a Deus, por motivo dele, ele quis fechar, ele quis deixar a nação sem resposta. É porque, obviamente, ele estava fazendo algo que a nós ainda não seria revelado, que ao povo ainda não seria revelado. E a Bíblia diz que Samuel nasce, ele cresce em favor do Senhor e também dos homens. Quando Ana faz o voto, e você conhece a história, Ana estava angustiada. Ana foi para a casa do Senhor com a mente atribulada, angustiada, porque a Bíblia diz que tinha uma rival dentro da sua própria casa, e era Penina. Mas essa mulher não errava o caminho da igreja. Essa mulher não deixava de estar no altar. Mesmo sofrendo, chorando, ela saía derramar, ela ia adorar o Senhor em Siló e apresentava o seu melhor. Ela dava tudo quanto ela tinha dentro do seu coração. Atribulada, angustiada, perseguida, humilhada, ela não errava o caminho do altar. A primeira lição que eu aprendo aqui, independente da situação, independente do que você está enfrentando, não esqueça do altar. Derrame todas as suas ansiedades no altar. Entrega a Deus no altar dele, independente das frustrações, independente do momento de angústia, de dor. Saiba que o altar vai lhe preencher. O altar me preencheu nos momentos mais difíceis da minha vida. Sou ex-dependente químico, eu vim do crack, vim com a vida pregressa, viciado nas drogas. Cheguei a morar nas ruas de São Paulo. Não tenho vergonha de dizer que muitas das vezes eu tive que ir até um lixo, se alimentar de comida podre, estragada. Havia dentro de mim uma sequidão, havia dentro de mim um anseio por algo que eu busquei tanto no mundo e não me preenchia. Mas um dia eu encontrei o altar. Há 20 anos o altar me preenchendo. Há 20 anos eu descobri que Jesus, Ele é o autor e o consumador da minha vida, da minha fé, do meu ministério, da minha família. Então o que é que vai nos separar do altar? O que é que vai te afastar das promessas e dos planos do Senhor? Esses dias perguntaram para mim, irmão Wendel, qual é o segredo? De que forma? Como que vence essas adversidades? Como que vence essas crises existenciais? Como que consegue? Eu disse, irmão, eu vim do caos. Eu vim da madrugada fria, solitária. Eu fui forjado no caráter da dor, do sofrimento. Então todo sofrimento hoje com Jesus para mim é lucro. Eu fui escravo de Satanás, eu fui humilhado, afligido. Então hoje com Jesus eu aprendi que até na dor, com Ele, com Jesus, até na humilhação, até no choro das madrugadas escuras, com Jesus é melhor. Ana fazia isso, afligida, chorando, machucada, mas ela ia para o altar. E quando chegando lá ainda foi questionada. Ela foi indagada como uma mulher bêbada. Mas aquela mulher teve uma humildade tão grande. Se é o crente do século 21, já saía da igreja e procuraria outra. Mas ela disse, meu Senhor, a minha aparência de mulher frágil, a minha aparência de mulher angustiada, atribulada, só Deus e eu sei o que eu estou passando dentro da minha própria casa. Mas uma coisa eu faço, eu derramo a minha alma perante a presença do Senhor. Eu te convido nesse 7º e último dia desta campanha a você depositar no altar. Deposita no altar e você vai ter o resultado. Porque a Bíblia diz que o sacerdote ali olhou para aquela mulher e disse, então vá em paz.
vai, que Deus conceda o desejo do teu coração. Hoje é noite de nós sairmos daqui gerando o nosso milagre. Hoje nós sairemos daqui com posse da nossa bênção que foi gerado na dor, no sofrimento, na lágrima, no quarto escuro. Você sai daqui hoje crendo que o Senhor lhe visitou, e você vai dizer: por este menino, por esta bênção eu orava, eu clamava, do ventre da dor e do sofrimento Ele me abençoou. Oh, glórias a Deus. Samuel nasceu nesse caos. Samuel nasceu neste momento de dor, de angústia. O interessante é que havia uma cultura que a tradição judaica diz que muitas crianças eram entregues no templo, não para ser sacerdote, não para ser servo, não para cumprimento de voto. Era porque havia uma fome muito grande, e as mães entregavam os seus filhos no templo para não morrer de fome. Entre 1 ano e 6, 7 anos havia uma mortandade muito grande, e as crianças morriam, e muitas morriam de desnutrição. Mas Samuel foi diferente. Samuel foi um voto. Ela disse: eu não tenho nada, mas se tu me der, eu dou. Eu já não tenho nada. Se tu me der, não vai ser meu, vai ser teu, Senhor, para que todos os dias lhe sirva. Mãe, pai, o teu filho é herança e é promessa do Senhor. Eu vou repetir porque isso aqui é profético. O teu filho, a tua filha, a tua casa é herança do Senhor. É um voto de sacrifício que tu fez. E a Bíblia diz que Samuel foi entregue para poder servir o sacerdote Eli. O menino cresce servindo. Qual que era a função do sacerdote? Era de ensinar, era de dar o aprendizado para aquele jovem. Só que não havia muito prestígio para Samuel. O ensinamento de Samuel era de lavar as roupas do sacerdote. Samuel lavava as estolas sacerdotais. Samuel cortava as unhas do sacerdote. Samuel preparava o alimento. E a Bíblia diz que ele crescia em favor do Senhor e em favor dos homens, porque ele servia. E um certo dia, no capítulo 3, o versículo 1, Deus decide falar com Samuel. Deus vai quebrar o silêncio. Houve um silêncio muito grande. A nação não ouvia mais. Era rara. Não tinha sinais, não tinha nada. Mas aí um certo dia o Senhor decide falar com Samuel. O Senhor vai lá no quarto de Samuel. Vai ter quarto de crentes sendo visitados aqui hoje. Foi pouco, glória, para o tamanho dessa palavra profética. Vai ter quarto de crente sendo visitado aqui hoje. E essa visita vai ser diferente. Esteja sensível para ouvir a voz do Senhor. Esteja sensível, laborga mauíndia varaceua, para ouvir que andia se andou, ribidia barassubidia baragá, a voz do Senhor. Ele quer falar com você, que eu andauê. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele. Ele quer falar com você, meu irmão. Ele quer falar com você, minha irmã. E uma bela madrugada a voz do Senhor veio: Samuel! Samuel se levantou e foi para o quarto de Eli. Pastor Nilson, ele não conhecia a voz do Senhor. Ele conhecia a voz do pastor dele, que era Eli. Eu preciso falar isso aqui. A voz do Senhor vem, mas a voz do Senhor, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo Deus, a voz do Senhor não passa antes da voz do pastor. Porque se fosse assim seria fácil. Ninguém precisava congregar, ninguém precisava de igreja, ninguém precisava de nada. Mas sabe o que eu aprendo? Por que Samuel se levantava e ia para o quarto de Eli? Porque a voz do Senhor era semelhante à voz de Eli. Essa geração que despreza os seus líderes, que despreza os seus pastores, não tem chamada. Eles não são chamados, são filhos da desobediência.
Eles são filhos de Beliais. Antes da chamada do Senhor vem, mas vem pela voz do seu líder, vem pela voz do seu pastor, as instruções, as orientações. Uma coisa que eu acho bonita até hoje, meu pastor me chama e ele quer relatórios. Ele quer saber onde eu fui, onde eu andei. E eu tenho um prazer de dar essas informações para ele. O meu pastor sabe aonde eu vou, aonde eu piso. A minha geração, a geração que um pouquinho ali atrás, foi logo ali, eu aprendi dessa forma. E eu quero ir até o fim desse jeito. Jovens, futuros pregadores, ministros, missionário, missionária, pastores que estão aqui, futuramente vocês vão assumir essas tribunas. Vocês serão os próximos pregadores dessa geração. Obedeça a voz do seu líder. Obediência, 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 e tu vais ser bem sucedido. Ele levantou e disse: meu filho, não sou eu que estou te chamando, volta, vai dormir. Aconteceu isso por quantas vezes? 4 vezes. Só que na terceira voz, o sacerdote Eli começou a desconfiar e disse: não é normal. Essa voz que está indo te buscar, meu filho, você vai seguir. A partir de hoje, tu serviu a mim. Você ouviu a minha voz. Só que já são por 3 vezes essa voz te chamando. Eu quero que a partir de agora, quando você ouvir mais uma vez essa voz, você não vai se levantar e vir até a mim. Da onde você estiver, no lugar que você estiver, você vai levantar a sua voz, levantar a sua mão e dizer: fala, Torreua, fala, Toqueua, fala de que adoracia, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele vai laborga manunciando. Cadê você que veio ouvir a voz do Senhor? Eu abro um parêntese aqui. Você não vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que Deus quer falar. É a diferença dos nossos dias. Queremos ouvir aquilo que nos agrada. Queremos ouvir aquilo que nos satisfaz. Aquilo que nos traz conforto. Como eu disse, eu queria chegar aqui e trazer uma mensagem totalmente diferente. Eu queria trazer uma mensagem dessa moderna. Eu queria falar algumas coisas aqui interessantes. Mas o Senhor disse: tu vai pregar o que eu mando. Tu vai falar o que eu quero falar com o meu povo, com a minha igreja. Eu fiquei rolando as páginas para um lado e para o outro. Disse: meu Deus, eis-me aqui, fala o que o Senhor quiser falar. E a profecia chegou no capítulo 3, no versículo 11. E disse o Senhor a Samuel: eu vou fazer. O próprio Deus estava dizendo a Samuel que ia fazer algo tão terrível, que iria tinir. Eu fui buscar a palavra original, tinir. Tem uma raiz de uma ideia que é barulhos como de insetos. O Senhor estava dizendo: o que eu vou fazer, o que eu estou prestes a realizar, será como barulhos como de insetos, aqueles que ouvirem. Quando foi pela manhã cedo, agora se levanta o sacerdote e vai procurar saber o que Deus havia falado para Samuel. Há agora uma reviravolta, agora um desdobramento. O sacerdote está preocupado porque já sabia que havia uma profecia sobre a sua casa, e a sua casa seria derrubada, seria agora destruída pelos pecados do seu próprio filho. E ele estava dando mais ênfase, ele estava dando mais interesse, ele estava dando mais notoriedade aos seus filhos e à sua família do que à obra do Senhor. Eu falo sempre lá em casa: minha família é minha prioridade. A minha família é tudo que eu tenho de mais precioso, mas o reino dos céus, as coisas de Deus, se eu te colocar na frente, eu estou te pondo em perigo, minha esposa. Se eu colocar os meus filhos na frente, é capaz de Deus levar os meus filhos.
Não se coloca nada na frente das coisas de Deus. Ame, preserve, guarde e zele a tua família, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E o Senhor está dizendo: as demais eu cuido, eu zelo, eu vou regrar, eu vou fazer crescer. Eu trago a paz, eu trago Elequel, Adiandaracia, eu faço prosperar. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha, eu sou aquele que fecha e ninguém abre. Eu sou aquele que providencio tudo. Não se preocupa, cuida dos meus, cuida da minha obra. Faça o que eu te mando, porque eu vou fazer por você. Eu vou fazer por sua casa, eu vou fazer por sua família. Como prova disso, olha o que aconteceu lá na casa de Obed-Edom. Um estrangeiro, mas Deus quis abençoar. Quando Deus quer abençoar, dá para nascer de uma mulher para poder impedir o que Deus está fazendo. Prepara, porque vai ter uma reviravolta de Deus na sua história. Você crê? Aconteceu na minha de um dia para a noite. Aconteceu na minha história. O Senhor foi lá no interior da Bahia, lá na cidade de Itabuna. Foi dentro daquele sistema. Profetizava. Quem é não precisa mostrar que é. Quem tem não precisa mostrar que tem. Deus deu, ponto final, acabou. Aonde quer que você estiver, você tem aquilo que Deus te deu. No capítulo 7, versículo 6, ele era juiz. Aí isso aqui me deixou com o coração compungido, porque Eli também fez parte do período dos juízes. Eu fico imaginando ele lavando as estorlas, lavando a torta, sem saber ele que um dia ele ia vestir. Vai lavando hoje, irmão. Vai lavando hoje, irmã. Fique em paz. Uma certa vez o pastor disse: eu preciso de você, meu filho. Assume a liderança dos jovens. Teve uma cineuma com a liderança. E ali o pastor disse: eu quero que você assuma. Falta 3 meses para a festividade. Por favor, me ajuda. Uma meia dúzia levantou e disse: rapaz, o pastor está lhe rebaixando. Você é pregador aí setorial, para tu viajar, tu prega nos congressos, tu vai voltar para liderar jovem. Eu repreendi aquele irmão. Está repreendido em nome de Jesus. Sou obreiro da casa. Se meu pastor mandar lavar o chão, eu lavo o chão. Se meu pastor mandar lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro. Eu sou um obreiro. Não escolho função na casa do Senhor. E para a glória de Deus, fui para a liderança dos jovens. Fizemos um trabalho abençoado. Vidas aceitaram a Jesus. Não deixei o pastor em falta. Porque se eu não servir para servir a minha casa, aonde eu congrego, eu não sirvo também para ir para fora. Essas lições você aprende, irmãos, com a sua liderança. Eu não posso estar em pé para poder liderar se um dia eu não fui sentado para ser liderado. São esses valores que eu ainda prezo. E muitas das vezes eu sou chamado de antiquadro, de nojento. Já me chamaram de nojento. Aquele nego quer ser. Não sou. Não sou aquilo que eles queiram que eu seja. Agora eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço tudo aquilo que a Bíblia diz que eu faço. Você entende isso? Você compreende isso? Você sabia que esse livro aqui foi proibido de leituras por muitos e muitos e muitos anos? Por que será que esse livro aqui é tão perseguido? Por que será que a Bíblia em alguns países não entra? Isso aqui te dá liberdade. Isso aqui lhe aproxima de Deus. Isso aqui te dá princípios, valores. A minha geração precisa saber. A geração de jovens precisa abandonar o Instagram, precisa abandonar o Facebook, TikTok, Kawaii. Não é pecado usar, mas use com decência.
Faça uma aferição. Vai nas configurações do seu iPhone, do seu smartphone. Procura lá nas configurações tempo de tela. Faça isso, por favor, jovens. Porque eu fiz e eu fiquei abismado. Quando eu olhei nas configurações que eu vi o tempo de tela, eu disse: não, o tempo de tela não pode ser maior do que o meu tempo de leitura de Bíblia. Aquele negocinho que está gravando ali nos rouba. E eu percebi que o tempo estava sendo tomado. E a minha leitura de Bíblia estava diminuindo. Então automaticamente isso já acende um alerta. Você precisa ter comunhão com Deus. E como que você tem comunhão com Deus? Através da palavra, da oração, através do jejum, da consagração. Se você não tem princípios, você hoje estuda em uma instituição, sim ou não? Lá é dotada e regida pelo governo, ou por umas diretrizes que é conjugada dentro de fóruns, de censos, e ali eles implantam as suas ideologias. Se você não tem princípio, qualquer ideologia te arrasta. Qualquer conversinha te coloca no bolso. Agora, se você tem princípio bíblico, se você é de escola bíblica dominical, se você vem aos cultos de doutrina, eu quero ver um idealista desse aí. Alguém com essa conversinha furada aí, que nós já sabemos o papo deles aí, querer te arrastar e te colocar no bolso, eu duvido. Eu duvido. Você precisa ter posicionamento, clareza naquilo que você decidiu. Ou então, desculpa eu te dizer, você está perdendo o seu tempo aqui dentro. Você está aqui em vão. Você precisa entender e colocar na sua cabeça que você é uma mente revolucionária em Cristo Jesus. Samuel profetizava e o povo dizia: é profeta do Senhor. Samuel estava ali julgando, lavando ali as estolas sacerdotais, e um dia ele pôde vestir as estolas, porque ele aprendeu. A Bíblia diz no capítulo de número 7, versículo 9, que ele começa agora a apresentar sacrifício. Deus entrega na mão de Samuel 4 ministérios. Deus dá ministério de ministro, profeta, juiz e sacerdote. Enquanto uma meia dúzia aí não quer, Deus está levantando uma geração que quer. Disseram para mim: acabou de sair do crack, estava esses dias no morro com a pistola na cintura, e agora é pregador, e agora é profeta. Lógico. Enquanto muitos perdem tempo apontando, criticando, querendo limitar Deus usar, Jeová enchia o negão. Jeová me usava na autoridade, no poder. E não seria injusto da parte de Deus deixar essa meia dúzia sentado na plateia para poder olhar e dizer: Deus na vida dele. É o que aconteceu comigo. Aquela meia dúzia está lá no interior da Bahia, e o negão decolou na simplicidade, na humildade, na obediência. Deixa falar, deixa criticar. O importa é você obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Seja obediente às suas lideranças. Eu vou continuar batendo na tecla. Seja obediente a Deus. Obedeça os seus líderes. Obedeça o seu ministério. Você já disse que não é não. Se não pode, não pode. Ah, mas na casa de fulano, não venha medir a casa de fulano com a casa de Beltrano. Quer ver coisa? Eu vim lá do interior da Bahia. Lá o campo é Missões. Aqui é Belém. Lá eu usava cavanhaque. Aqui diz que não pode, só bigode. Dentro de mim eu falei: qual a diferença do cabelo? Em cima e embaixo. Mas se o ministério disse não pode, não pode. Se eu vir para Debrais, eu boto até barba, que aí pode, eu sei que pode. Mas se eu estiver lá, eu tenho que obedecer as normas lá. Obediência é questão de caráter. Só o Senhor está dando glória, obrigado, está me ajudando a pregar. Oleguel adihanahawa, ele baia de renuncie. Ele está presente no nosso meio.
Ou você pensa que a presença vem de qualquer maneira? Tem que reparar o altar, tem que tirar as cinzas, tem que tirar os carrapichos. Oh meu Deus, é diferente na presença dEle, é diferente a presença dEle. Ele está no nosso meio, nos lavando, nos purificando, nos renovando. Ele está fazendo. Oh meu Deus, faz de novo, Senhor, faz de novo. Nós precisamos nos converter de novo, Senhor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. É da forma que Deus quer, mas eles queriam diferente. Capítulo de número 4, versículo 2. Eram 10.000 homens. Aí Israel disse: espera aí, é 10.000? Manda 30 para eles. Eles pensavam que era quantidade, e não é quantidade. Quantidade a gente pode até contar, mas qualidade é poucos. Aí no sopro, 4.000 homens fez assim, ó. Um sopro. Então agora mudou a estratégia. Manda mais 10.000. Mas só que os 10.000 que foi na frente daquela batalha, e mais um sopro, caiu. No capítulo 4, versículo 10, diz que 30.000 homens caiu. 30.000 homens. Nessa etapa de 3 sequências de 10, os desviados, Ofni e Finéias, mandou pegar a arca. Trouxe a arca, mas a presença não veio com a arca. Temos os objetos, temos os símbolos sagrados, temos a doutrina, temos os dogmas, mas e a presença? Temos os instrumentos, temos a estrutura, temos a moda, a tecnologia, temos a alfaiataria, temos tudo, mas aonde está a presença? Aonde está a presença? Eu preciso saber aonde é que está a presença. Como que nós vamos buscar essa presença? De que forma que essa presença vem? O que eu preciso fazer? Inventar corinho de fogo, inventar pregações, mecanismo, coloca a mão no irmão da direita, nada contra, no irmão da esquerda, pintar as paredes de preto, botar neon, botar luzes, fumaça. Eu quero saber de que forma que a presença vem. Eu quero saber de que forma que Ele se apresenta para nós. Eu preciso fazer o que para que a presença venha para nós? Começaram a gritar, barulhos, gritos. É o que nós estamos vendo por aí. O artista sobe no palco, o famoso sobe. É tantos gritos, desmaia. Cadê a presença? Onde está a presença? Cadê o pecador arrependido chorando? Cadê o traficante largando as armas? Cadê? A Cracolândia está aumentando. Os homicidas estão nas ruas. A facção criminosa cresce no nosso estado. A cada esquina tem uma biqueira, tem uma lojinha. Cadê a igreja? Fazendo seus eventos. E agora estão fechando, colocando camisa e vendendo seus ingressos. Eu disse para você que a mensagem ia ser fora da curva hoje. Quando eu peguei o tema dessa campanha, trazer de volta a presença, o Senhor disse: mas como? Como vocês vão trazer de volta essa presença? Da forma que vocês estão? Aí na hora te levanta a mão: eu, Senhor, eu não. Está todo mundo no meio. Por que eu não? Se eu sou o primeiro, se o Senhor apontou para mim primeiro. O nosso defeito é apontar os outros. Nosso defeito é olhar para a casa do vizinho. E o Senhor está dizendo: começa por ti. Eita, Senhor, faça por você, pela sua casa, pela sua família. Dê exemplo. Seja um testemunho. Não escandalize o meu nome.
Esse ano me deixaram de fora de um congresso grande aqui em São Paulo. Porque em 2019, antes da pandemia, eu preguei uma mensagem lá que até hoje comenta. Não vou falar por ética que é o nome do congresso. Mas o Senhor disse para mim, quando eu subi naquele altar, que eu vi o tamanho da igreja, que eu vi o povo, que eu vi os famosos no cartaz, o Senhor disse, não se iluda com nenhum deles. E o que tu vai pregar aqui, tu não volta mais. A oferta foi boa, o hotel foi maravilhoso, mas não voltei mais. E provavelmente não volto lá. Mas a palavra de Deus é prego batido e ponta virada. Tem alguém comigo? Vai-se os anéis e fica os dedos. Perco a amizade, perco a agenda, perco o amigo, mas não perco a presença. Não perco a presença. Não perco a presença. Não negocio a presença. Porque é com preço que nós conquista. É com renúncia. Só Deus sabe as madrugadas que você passa, as lágrimas que você derrama. Não negocie a presença dele. A presença dele é mais preciosa. A presença dele excede os valores humanos. Barulhos, gritos, shows de pirotecnia. Jeová dizendo, estou longe disso aí. Não estou aí. Não participo disso. Não estou no meio. Os filisteus até ouviram o barulho e disse, ih, rapaz, é o Deus. Isso é matéria para depois. Eu preciso de confirmações. Não é porque eu sou que meu filho vai ser. Tem muitos pais frustrados, querendo que os filhos sejam o que ele foi. E se não for? Eu queria que meu filho fosse um pastor, não sei. Pode ser um doutor, um advogado, um juiz. Meu sonho é que ele continue. A frustração vem quando você deposita as suas ansiedades. Isso aqui é Deus que ensina. E quando Deus falou isso comigo, eu disse, rapaz, não é verdade? Quer sabedoria? Peça a Deus. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Quando saiu a Arca da Aliança, saiu a confirmação. A amendoeira é a única árvore que ultrapassa as estações. No inverno está florescendo, no verão dá o seu fruto. Quando entra na primavera, ainda está frutificando. A botânica explica que a amendoeira é a única árvore frutífera que vence o inverno rigoroso e começa a brotar antes de qualquer outras árvores. Então isso aqui é algo de princípios para nós. É isso que nós precisamos ensinar à nossa geração. Ultrapassar o tempo da colheita comum. Enquanto para muitas árvores está terminando a colheita, a amendoeira anuncia novos frutos. É nisso aqui que eu creio. Jeremias capítulo 1, versículo 11. O Senhor disse, Jeremias, você está vendo o que? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. A raiz, vara de amendoeira, significa, eu tenho pressa, Jeremias. Pressa de quê? De cumprir a minha palavra. Deus tem pressa em cumprir a sua palavra. Outro utensílio que estava dentro da Arca da Aliança, a tábua ou as tábuas da lei. Êxodo 34, versículo 28. Moisés está onde? Lá no monte, lá no Sinai, recebendo do próprio Deus os princípios. Uma casa que perde os princípios, perde tudo. Não deixe, mãe, não deixe, pai, os princípios fora da sua casa. Os mandamentos, quantos não tem no mandamento? Sabe qual é o defeito da nossa geração? É liberar tudo. É deixar, horas e horas no celular, faz o que quer, posta o que quer, veja o que quer, consuma o que quer. Que pregação, você não esperava por isso, né? Ele fala da forma que ele quer falar. Ele quer tratar comigo e com você. A presença não vem de qualquer maneira. Não é desordenado. Se fosse, eu procuraria outro caminho, outro atalho, mas não é. Moisés desceu, viu a tribulação que estava o povo diante do bezerro de ouro. O que Moisés fez? Quebrou as tábuas. O que é que o Senhor fez? Suba de novo, Moisés.
Princípios e mandamentos não é para ser quebrado. Se Deus mandou Moisés voltar e subir e refazer, quantas vezes necessário for, Deus vai lhe corrigir, vai lhe repreender para você voltar. E aproveita ainda, porque ele corrige a quem ele... Porque os filhos de Eli eram filhos de Belial, e o Senhor dizia: deixa eles, deixa, pode deixar da forma que está, não faça caso deles, porque eu só procuro uma ocasião para poder matar. Então louve a Deus que ainda tem profeta que repreende. Louve a Deus que ainda tem pregadores com compromisso, que prega a palavra da verdade, que abre a boca mesmo, profetiza e fala e acabou, e ponto final. Porque Ele nos ama. Então o que saiu dali foi os princípios. Não foi apenas uma caixa de madeira, não foi apenas madeira de acácia revertido por ouro. Isaías capítulo 61, versículo 7. O Senhor restituirá os princípios. A nossa honra vai voltar no lugar da vergonha. Porque infelizmente o evangelho virou vergonha na boca de uma meia dúzia por aí. Envolveram a política com a religião, pegaram os nossos símbolos e colocaram junto com a roubalheira, com a carnificina, com a prostituição. Misturaram tudo, fizeram a miscelânea. Não se inspira mais respeito hoje uma igreja. Cadê os princípios? Aonde estão os princípios? Eu não acredito nesse movimento que ajunta pessoas, pula para lá, pula para cá, profetiza, fala em línguas estranhas, e quando saem os namorados, as noivas se prostituem, vai para os motéis, os jovens usam droga, bebe, fuma, cheira cocaína. Eu não acredito nesses movimentos. A presença de Deus não está nesses lugares. A presença de Deus não está nesses ambientes. Existe uma igreja hoje atrofiada, acarregada nos joelhos de homens e mulheres, aqui ó, os idosos, os senhores, os cabelos brancos. Existe uma igreja ainda que é sustentada pelos anciões, pelo alguém lá naqueles últimos, os princípios lá de trás. E a nossa geração não pode viver dessa forma. Nós precisamos atrair a presença de Deus. O que será dos nossos filhos? A minha preocupação é o que vai ser dos meus filhos, o que eles vão ser. Eu já estou quarentando, não pretendo ficar muito tempo. Se Jeová quiser já me conduzir, me levar, eu só peço para que os meus filhos sejam amparados e a minha esposa. Mas eu sei de onde eu vim, eu sei do que eu vi lá fora, eu sei do que o diabo fez comigo. Tem coisas que nem convém eu falar para vocês aqui. Ah, mas o pregador pega pesado. O pregador fala: irmão, você não viu o que eu vi lá fora. Você não passou uma noite de rebelião dentro de um presídio. Você não teve que subir dentro de morro, amando de um homem que eu nunca vi na minha vida por telefone, e mandar fazer as atrocidades que eu já fiz. E ver pessoas pedindo misericórdia e clamando por Deus. Eu dizia: seu Deus é isso aqui, toma, e acabou. Hoje a igreja brinca de ser igreja, mas o diabo está aí fora, não brinca de ser diabo não. Quando me pegaram, também não tiveram a mesma misericórdia. Eu carrego no meu corpo as marcas de uma guerra fria, cruenta. Meu pastor, com todo respeito, dá a mão do senhor, que o senhor vai testemunhar para a igreja. Olha a primeira, pastor. São 2 balas de 380. Botaram a pistola na minha cabeça e deflagraram. Você entende? Deus não me chamou para brincar. Eu estava morto. Eu poderia ser um cafajeste aqui, um canalha, e dizer que eu fui no céu, vi lá São Pedro com a chave, fui no inferno e vi lá o diabo. Não vi nada, irmão. Não vi nada. Se cumpriu o que Eclesiastes capítulo 9 versículo 5 diz: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, e nem tampouco tem ele prazer na sua morte.
e a sua memória será entregue ao esquecimento. Acabou. 18 dias em coma. Quando Deus me deu novamente o fôlego de vida, que eu voltei, para mim foi como se passasse aqueles 30 minutinhos depois do almoço. Não vem aquele soninho? Se passaram 18 dias, pastor. 18 dias. E eu sem saber o que tinha acontecido comigo. Só depois que foi recobrar consciência. E o Senhor te disse: eu te levanto hoje para tu ser um portador do Evangelho. Tu vai pregar a minha palavra. Quer que eles ouçam ou não ouçam, vão saber que há um profeta no meio de vós. Quantas noites eu me questionei, quantos dias eu disse: não é para mim, não vou, não faço, não quero. Mas os meus ossos doíam, as madrugadas eram frias e solitárias, e o Senhor me apertava, espremia, até eu entender que o chamado não era mais da terra, não era mais de um líder, de uma facção dentro de um presídio que falava por telefone. Era agora do céu. Era o céu que manda a ordem, é o céu que envia a ordem. Restaure os princípios. Aí a presença de Deus vai começar a se aproximar de mim e de você. Para finalizar, o maná, o pote de ouro. Êxodo 16, versículo 13 e 15. Os israelitas colhiam cada manhã, conforme podia comer. O maná fala da provisão de Deus. O maná fala como que Deus cuidava do povo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. Andaram 40 anos no deserto e não lhe faltou absolutamente nada. Salmo 78, 23. O pão dos anjos eu vos alimentei. Era mais ou menos assim: vou tirar da boca dos anjos, vou alimentar cada um de vocês, e nada vai faltar. A vara de amendoeira, a confirmação vai voltar. As tábuas da lei, os princípios serão restaurados. O maná, provisão de Deus, voltará a nutrir a nossa casa. Iremos viver na dependência de Deus. Iremos viver conforme o Senhor. Quer viver uma vida plena? Quer viver uma presença genuína? Você precisa viver conforme a presença do Senhor, conforme a Bíblia. Autorização do nosso